Bem-vindos de volta. Hoje eu vou mostrar um filme biográfico, comédia e drama de 2011, chamado Intocáveis. Numa tarde-noite em Paris, Dries está dirigindo com seu chefe Philippe pela cidade. Enquanto esperavam o trânsito ficar entediante, Dries acelera a toda velocidade e começa a dirigir muito rápido, desviando dos carros, não se importando com os sinais vermelhos. Isso ocasiona a polícia os perseguirem. Dries aposta 100 euros que consegue despistar eles, mas depois de dirigir debaixo de uma ponte, os policiais conseguiram os cercar pelos dois lados. Dries não parece tão preocupado, agora, aposta 200 euros que conseguem uma escolta. Os oficiais o fazem sair do carro, e ele começa a atuar, fingindo estar ofendido, e tentando explicar que Felipe não pode se mexer, e precisa ir ao hospital. Os policiais acreditam nele quando acham a cadeira de rodas no porta-malas. E quando abordam Felipe, o veem convulsionar, que também é uma atuação. Vendo como uma emergência, os policiais perdoam Dries por quebrar o limite de velocidade e oferecem a eles uma escolta até o hospital. Para comemorar que ganharam a aposta, Dries toca September, e quando chegam ao hospital, fumam um cigarro com Felipe assim que os policiais se vão. Dries promete que vai lidar com isso, e os manda embora pouco antes dos socorristas chegarem. A amizade começou meses antes. Felipe e sua assistente Magali estão fazendo entrevistas para uma nova cuidadora para ele, mas não está indo bem, porque todos os candidatos são muito normais, ou respondendo de forma estranha. Eles são surpreendidos quando Dries surge, ignorando que ainda não é a sua vez, porque apenas quer alguns papéis assinados dizendo que não vão o contratar, para poder pegar benefícios de desempregado. Ele é um pouco rude, até dando em cima de Magali, mas Felipe o acha divertido, pedindo para voltar no próximo dia para assinar os papéis. Dries volta para sua vizinhança em uma comunidade humilde, tentando tomar banho enquanto seus irmãos o incomodam, apenas conseguindo terminar a tempo por causa de sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros, e mais responsável. Enquanto espera por sua mãe retornar, ele olha através do vidro e nota seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e saindo pouco depois, pegando sua bolsa, causando Dries achar mais ainda que está metido em alguma coisa. De tarde, sua mãe chega, e ele apresenteia com um ovo de Fabergé que ele roubou, dizendo que ele estava de férias quando ela perguntou. Ela não está feliz em o ver, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora aparece do nada em sua casa como se fosse um hotel. E ela está completamente farta de suas mentiras. E ela tem outra criança que ela pegou para cuidar, ela o expulsa e o diz para não voltar. Dries passa a noite fumando e comendo besteiras com alguns de seus amigos do bairro. No dia seguinte, Dries volta até a casa de Felipe para seus papéis, e é recebido pela governanta, Yvonne, que o mostra o lugar e diz sobre a rotina de Felipe. Ela também mostra ele, o que ele ficaria assim com o seu próprio banheiro. Dries não pode se conter em encarar a banheira, antes de ser levado a Felipe, que lhe oferece alguns papéis, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita 1 mês de experiência, e Felipe diz que aposta que ela não durará 2 semanas. Depois de trazer suas coisas ao quarto, Dries é ensinado como tomar conta de Felipe. Ele deve manter suas pernas estimuladas, como colocar na cadeira de rodas, como ajudar ele ao tomar banho e mudar suas roupas. As coisas ficam desconfortáveis, quando Dries descobre que ele deve colocar meias gigantes e até mesmo lavar a bunda de Felipe após usar o banheiro, mas não importa o quanto ele reclame, dizendo que não irá fazer, acaba aceitando como parte do trabalho. Depois de tarde, enquanto está aproveitando um petisco no telhado, é interrompido pela filha de Felipe, Elisa, e pelo seu namorado Bastien, que procuram um local privado para namorarem. Ele os expulsa depois de recusar dividir sua cerveja. Dries rapidamente se adapta à rotina de Felipe, mesmo no começo cometendo alguns erros, aprendendo com eles, como dar o telefone a Felipe ao invés de colocá-lo em sua orelha, ou esquecer o monitor de bebê enquanto toma banho. Ele aprende a organizar sua correspondência em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Felipe, mas há uma série de privadas que não o permitido olhar. Quando ele acha um panfleto promovendo mulheres da noite, ele decide criar uma pasta apenas para essas, ao invés de jogar fora com Felipe disse. Nem tudo é trabalho nessa nova vida. Dries ainda faz questão de se entreter. Ele insiste em dar em cima de Magali que o rejeita, e algumas vezes liga para mulheres se juntarem a ele na cama. Em uma manhã, após Yvonne vir ao seu quarto, para o repreender por estar tarde, ela encontra algumas armas perigosas em sua cama, mas não comenta sobre elas por enquanto.
O trabalho de Dries hoje é dirigir por aí, mas se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van, como se ele fosse uma carga. Ao invés disso, pega um dos luxuosos carros, que parecem não ter muito uso. Felipe, que primeiro diz que é uma péssima ideia, dizendo que deveria seguir as regras, agora fica mais animado com a ideia de um carro, menos chato e rápido. Mesmo que Yvonne desaprove. Quando eles tentam deixar o prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando o sinal de estacionamento na entrada, ignorando os sinais no portão que diz que é proibido. Dries não perde tempo, indo atrás do homem, o agarrando pela frente de sua camisa, e o ameaçando até que ele mova o carro. Felipe está impressionado com suas ações, mas Yvonne, uma vez mais, desaprova. Eles vão ao museu, onde Felipe está planejando comprar uma obra de arte, que Dries diz não valer o preço, por apenas uma mancha vermelha num quadro. Após um tempos, Felipe encontra um parente, dizendo que todos estão preocupados sobre Dries pois ele pode ser violento. Ele também descobre que ele tem uma ficha criminal, mas Felipe não se importa, ele aprecia Dries, pois ele não o bajula, e não se importa em fazer piadas perto dele. Após uma outra tentativa falha de cantar Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouvem Felipe ditar uma carta a Magali, exclamando que é uma conversa privada. Yvonne desliga a babá eletrônica e explica o que está acontecendo. Felipe troca cartas com uma mulher chamada Eleanor. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente, e sua relação é puramente platônica. Falando de amor, Dries instiga Yvonne, pelos olhares que o jardineiro dá para ela o tempo inteiro antes de ir dormir. Ele tenta dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos da babá eletrônica. Felipe está tendo problemas para respirar, não sendo capaz de ignorar, mesmo que tente. Dries vai até o quarto, e gentilmente ajuda a aliviar o ataque, com palavras confortantes e um pano molhado para seu rosto. Eventualmente, Felipe dorme, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Nessa vez, não hesita. Coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-lhe com lençóis, e o leva para perto do rio. Essa é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em um bom tempo, agora está mais relaxado, explicando a Dries que o pode ajudá-lo apenas um pouco, algumas vezes tendo dores fantasmas. Quando vêem algumas garotas por perto, Felipe também confessa que é incapaz de dar prazer a uma mulher, mas ainda tem algum prazer nas orelhas, pois são áreas sensíveis. Quando as dores fantasmas ameaçam voltar, Dries compartilha um dos seus baseados que Felipe ceticamente aceita, e acaba adorando. Após um tempo, vão a um restaurante, que brincam enquanto comem, e Felipe decide compartilhar mais uma de suas histórias. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e rapidamente depois se casaram. Ela teve 4 abortos espontâneos, e foi diagnosticada com uma incurável doença terminal. Foi quando adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes extremos, e velocidade, e um paraglideiro deixou paralisado. Foi durante um voo com tempo ruim, causando ele bater e quebrar sua coluna, mas ainda pensando seu pesar não é a cadeira de rodas, mas viver sem sua esposa. Depois de brincarem mais, Felipe lembra o dia de hoje, e que Dries passou da experiência de mês, e está oficialmente contratado. Mas precisa trazer de volta o ovo Fabergé que roubou, pois foi um presente de sua esposa, ela dava ele um a cada ano, e ele tem exatamente 25, o tempo que ficaram juntos. No dia seguinte, Dries fala com Mina saindo da escola, que está ofendida, que ele não está respondendo suas mensagens, com exceção de mensagens para ela reparar o ovo. Ela também diz sobre alguns policiais que estavam ligando para a casa deles. Depois, visita a dama, que confessa que foi pego com 30 gramas com ele. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e ao invés, entra no mesmo carro suspeito. Mais tarde, Dries é permitido estar presente quando Felipe dita suas cartas para Eleanor. Ele acha que a carta está muito chata, e que Felipe deveria ser mais direto, ficando atônito quando descobre que Felipe está escrevendo há 6 meses para a mulher, nunca trocando fotos. Quando acha o telefone dela em uma das cartas, interpreta como um sinal, e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone, e finalmente conversar com ela além das cartas. A conversa dos dois ocorre tão perfeitamente, que Felipe conversa com ela a todos os momentos, mesmo antes dele e Dries irem à ópera, a qual Dries reizou o figurino. No dia seguinte, Dries convence Felipe a trocar fotos com Eleanor e escolhe um em sua cadeira de rodas. Tempos depois, enquanto pinta, Elisa invade seu quarto pedindo cigarros, e o zoando por tentar ter um lado artístico. Zangado, expulsa antes de ver Felipe.
que pergunta a Ivone que pedir para mudar a foto para um que ele não esteja tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo das garotas de programa, pouco antes de Dries adentrar o quarto furioso, reclamando de Elisa, dizendo a Felipe que precisa disciplinar ela, uma coisa em que Ivone concorda. Felipe concorda em conversar com ela, mas se surpreende quando Dries deixa escapar que estava pintando. Os dias passam, e a amizade de Felipe e Dries continua crescendo. Dries o leva para a neve, e traz com ele a babá eletrônica. Quando Dries finalmente termina sua primeira pintura, mostra a Magali, que o tapeia quando ele tenta beijar. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que irá tentar vendê-la. Os dois têm bons momentos juntos, enquanto curtem coisas juntos como carros velozes, compartilhando baseados, e até mesmo contratando prostitutas juntos. Quando o aniversário de Felipe chega, não está muito animado. Todo ano finge surpresa que estão fazendo uma festa para ele, e tendo que ver esses familiares que apenas estão vendo se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo isso é perda de tempo e tediante. Enquanto ele e os convidados ouvem música clássica, Dries procura por Elisa, que está chorando em seu quarto, depois de tomar algumas das pílulas de Ivone, que não a tiraram de sua vida como espera. A razão pela qual está arrasada, porque Bastien terminou com ela, e a chamando de fácil, e então pede a Dries para falar com o garoto, que ela espera que ele faça por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Dries ao seu familiar, e o convence a comprar lá, por 11.000 euros. Dries se dirige ao salão, e conversa com Ivone, que o diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão complicadas no momento, dando a Dries esperança. Quando a festa começa a morrer, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas clássicas mais importantes da história, que ele apenas faz piadas sobre. Depois da banda acabar, ele traz seu iPod, e toca a música Boogie Wonderland, antes de começar a dançar no meio do salão. Quando a data chega, Ivone e Dries colocam Felipe em muitas roupas até achar a perfeita. E como Ivone é aquela que levará Felipe ao encontro, Dries usa seu dia de folga para visitar Bastien e o ameaça até o garoto aceitar se desculpar com Elisa, e trazer croissant todos os dias para ela, e manda para também ajeitar seu cabelo. Depois, visita sua mãe no trabalho, mas apenas a vê de longe. No restaurante, Ivone e Felipe está esperando Eleonor, que está muito atrasada. Após uma hora, Felipe desiste, liga para Dries o levar para casa, sem notar que Eleanor está chegando no exato momento. Na mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu jato particular, e dá o dinheiro da venda do quadro, o fazendo imensamente feliz. Eles chegam ao outro lado do país na manhã seguinte para uma sessão de paraglider. Felipe arrasta Dries com ele. Dries não quer voar, mas depois de inicialmente se desesperar, acaba gostando da experiência. Quando eles retornam para casa, a dama está esperando Dries, vendo a cicatriz em seu rosto. A dama ainda não quer dizer o que está acontecendo em sua vida. Dries o faz esperar em seu quarto, enquanto chama a mina para dizer a ela não se preocupar em colocar Felipe na cama. Felipe, entretanto, ainda não está com sono. Após fazer Dries olhar para a pintura com ele, o pergunta sobre sua família, a qual Dries não quer falar sobre, mas acaba cedendo. Acabou que a dama tecnicamente não é seu irmão, e seus pais são seus pais biológicos, são seu tio e tia. Eles o trouxeram do Senegal, quando tinha 8 anos, porque não podiam ter filhos. Seu nome real é Bakari Bassari, mas porque outras crianças tinham esse nomes, o chamavam de Dries, e isso se tornou Dries. Um dia, sua tia milagrosamente voltou a poder conceber, e depois da morte de seu tio, houveram outros homens ainda mais crianças. Do mesmo jeito, Dries tenta falar sobre Elisa. Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então demite Dries, pois ele não poder ficar o resto de sua vida cuidando de um homem velho. Na manhã seguinte, após Bastien trazer seus croissants diários usando um melhor cabelo, enquanto Dries arruma suas malas, Magali vem dizer adeus, e quando Dries tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta a sua parceira, Fred. Acontece que Magali não está interessado em homens e Dries percebe na hora, desistindo dela. No seu caminho para deixar a casa, devolve o monitor para Ivone, e a provoca por ter continuamente mentindo sobre Magali apenas para mexer com ele. Em retorno, ela dá a ele o arquivo com os anúncios das prostitutas que ele começou, e fica desapontado por a foto que escolheu estar escondida lá. Dries joga fora o arquivo, mas mantém a foto com ele. Uma vez fora, encontra um carro novamente bloqueando a entrada, então pede para moverem o carro, mesmo não trabalhando mais lá.
Quando Adama o chama a atenção por isso, Driss fala que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar sua mãe na estação. Enquanto de volta na casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar com seu novo cuidador, que é algo entediante, e Felipe decide deixar ele sem ao menos uma mordida. Porque Yvonne está fora num encontro com o jardineiro, ninguém está lá para o repreender. Os dias passam, Driss volta à vida normal. Ele sai com seus antigos amigos e diz para o carro suspeito não incomodar mais a dama. Quando chega a uma entrevista, não tem experiência o suficiente, ele conquista o empregador por o chamar de pragmático e usar o conhecimento artístico que adquiriu de Felipe. Isso concede o trabalho de motorista. Felipe continua a odiar o novo cuidador, e está em constante mau humor. Uma noite, recusa qualquer ajuda para sua dor fantasma, então Yvonne liga para Driss, e pede para ele passar lá. Essa é como chegaram na situação no começo, com os policiais os perseguindo primeiro e depois os escoltando para o hospital. Após essa pequena aventura, Driss leva Felipe para a costa, e a vista do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba crescida de Felipe, antes de levá-lo a um restaurante, mas não permanece lá, por outra pessoa irá fazer companhia a ele hoje. Driss o deseja sorte, e finalmente devolve o ovo antes de ir embora, e Felipe começa a se preocupar sobre ser deixado sozinho, até ver quem será sua companhia, Eleanor, que fica muito feliz ao vê-lo, e não se importa com sua cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo agora vive em Marrocos, ele se casou de novo e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, atualmente chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria firma e também é casado com 3 filhos. Os dois continuam muito amigos até hoje.